Olá a todos e a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Wellington Gonçalves, sou mestrando do programa de pós-graduação em música da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Dr. Silvio Ferraz Filho, ao qual agradeço imensamente pelas orientações e por me ajudar a trilhar esse caminho entre a pesquisa e as inquietações artístico-musical. Agradeço também a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, por acreditar e financiar o desenvolvimento dessa pesquisa. Bom, hoje venho compartilhar com vocês, nesta comunicação de difusão, parte do trabalho que venho desenvolvendo em minha pesquisa. Se trata de um trabalho sob o título A Fabulação em Event Zone. Event Zone é a alcunha que dei a uma peça que escrevi para violoncelo solo, e nesta composição pesquisa, as reflexões se engajam e impregnam em algo que venho investigando: a capacidade de fabular nas artes, a capacidade de fabular em música. A partir desse conceito de fabulação, algumas imagens se tornam importantes para a criação e percepção da peça. A primeira, a imagem do buraco negro. A segunda, o tempo. Duas imagens de tempo. Tempo entidade e tempo atualidade. Essas imagens, de certa forma, geraram algo que se expressa em realidade material, dando um certo contorno à estrutura difusa da peça. O conceito de fabulação ou função fabuladora surge de passagem em Bergson e é posteriormente desenvolvida em Deleuze. Bergson nos fala sobre como alguns povos explicam o mundo, a realidade, a partir dos mitos, das fabulações, sendo a fabulação nessa concepção a relação com a moral, com a cultura, com o costume do povo. Não sendo a tradição, mas sendo a expressão criativa viva de um povo. Bom, mas é em Deleuze que o conceito é desenvolvido e ganha corpo. Segundo Fábio Porper Machado, em seu texto Poéticas no Entre, sobre narrativas menores e ou fabulações e ou imagens-tempo, Deleuze coloca o fabular, a fabulação, como algo do informe, do devir, do inacabamento, para além da matéria vivível ou vivida. Um devir que está sempre no entre, no meio, no ponto onde não se é nenhuma coisa nem outra. Como Bergson soube vê-lo, a fabulação, a função fabuladora, não consiste em imaginar, nem em projetar um eu. Ela atinge, sobretudo, essas visões, eleva-se até esses devires ou potências. Na fabulação se cria gigantes, um povo que falta, e quem sabe a partir daí uma nova terra. Novas possibilidades de construção não só no âmbito das visualidades, mas também do próprio pensamento. Ou seja, é o possível da experiência não vivida, mas vivenciada de forma afetiva ficcional. Deleuze ainda nos dirá: para tanto é preciso não memória, mas um material complexo que não se encontra na memória, mas nas palavras, nos sons. Só se atinge o percepto ou o afeto com seres autônomos e suficientes, que não devem mais nada àqueles que o experimentaram ou o experimentaram. Cobraim como jamais foi vivido, como não é nem será vivido, Cobraim como catedral ou monumento. E os métodos são muito diferentes, não somente segundo as artes, mas segundo cada autor. Pode-se, no entanto, caracterizar grandes tipos monumentais ou variedades de compostos de sensação. Nesse contexto, é inegável, ao observarmos os relatos de diversos compositores e compositoras, que o sonho não vivenciado, mas experimentado afetivamente em suas sensações fictícias, contornam sua produção artística. As primeiras imagens, antes mesmo das escolhas técnicas, das alturas, dos gestos, dos objetos sonoros, dos instrumentos, é a imagem fabular. Bom, aproveitamos aqui também para enfatizar que o conceito de fabulação é, em minha investigação, uma maneira de abordar o arcabouço dos elementos subjetivos que há no fazer criativo musical. Dado que é uma predominância da perspectiva analítica cartesiana, que alastra-se nas reflexões e debates sobre a obra musical,
onde os aspectos técnicos morfológicos, né, a materialidade musical, são preteridos aos elementos subjetivos que são relegados, de uma certa forma, ao ostracismo. Bom, a fabulação em Event Zone provém do espanto da imagem do buraco negro e suas muitas possibilidades fabulares. O buraco negro, né, é toda essa região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que o próprio tecido do espaço-tempo é distorcido e nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. Event Zone, ou zona de eventos, remete à região próxima ao horizonte de eventos de um buraco negro. Descrita essa região como parte onde todos os materiais difusos que orbitam o buraco negro são acelerados, o que se estrutura e forma o disco de acreção. Vale ressaltar que, apesar da descrição, segmentação e estruturação da peça e até mesmo a ordenação dos materiais, todas essas imagens aqui descritas, reveladas pelo fenômeno natural de suas estruturas, e ao qual é inegável o espanto e fascínio que nos toma, Event Zone não é uma mímese, no sentido aristotélico, ou mesmo uma forma de retratar um mundo, ou a busca de travar semelhanças estruturais proporcionais, né? A busca na natureza, na realidade, de uma verossemelhança. Isso é uma fabulação. Toda essa questão sobre a distorção gravitacional que ocorre no espaço-tempo, buraco negro, causado pelo buraco negro, nos levaram à utilização de dois conceitos que encontramos no texto Cronos, música ritual e possibilidades interpolativas da performance, do compositor Roberto Vittorio. Há dois conceitos que Vittorio utiliza, tempo-entidade e tempo-atualidade. Esses conceitos remetem a uma tentativa de uma percepção da própria materialidade temporal. Nas palavras de Vittorio, o tempo que se instala as sonoridades ou inunda as sonoridades de sua essência nos faz perceber precariamente uma possibilidade de pré-materialização de sua realidade existencial enquanto sons que nos chegam pela audição, muito mais pelos simples vibrações. Event Zone se trata, além de tudo, da fabulação da percepção do tempo em um buraco negro. Há uma primeira parte que o tempo ainda prescreve nossa percepção de um tempo mecânico, um tempo que se liga ao relógio, o tempo entidade. E uma segunda parte que o tempo é volátil e que se atualiza a cada momento, de forma distinta do anterior. Para tal, a primeira seção da peça tem toda uma anotação tradicional e com andamento preciso e remete a toda essa questão temporal desse tempo entidade, desse tempo enquanto um tempo mecânico. Já a segunda parte tem toda uma notação aberta e o tempo pode se esticar ou comprimir segundo uma concepção do próprio intérprete. Então toda a questão do jogo temporal que ocorre entre a percepção do tempo, que se desvanece na fronteira da tridimensionalidade, é a nossa leitura do processo de enquadramento em camadas, quando transplantamos essas camadas em esses substratos perceptivos para entendermos como sonoridades. E o grande dilema mecânico-transpositivo entre o tempo-entidade e o tempo-atualidade. Então, tem toda uma imagem de um tempo que se modifica, que se direciona de um tempo que é um tempo mecânico, o tempo do relógio. Há um tempo que é o tempo atualidade, que é um tempo volátil, um tempo que ele não se exprime pelo relógio, pela regularidade. Bom, essa conclusão, a fabulação não é a busca de uma memória, nem semelhança, nem a imitação que permearia a poética estrutural que emerge do vislumbre do buraco negro, do estrondo das rajadas energéticas expelidas pelo disco de acreção, mas como nos dirá Deleuze, exceto na medida em que se torne, por sua vez, deve se tornar pura silhueta, pura cor, puro som. E neste, os afetos que atravessam o processo criativo,
não são imitar, constitui-se um bloco de devir. A imitação só intervém para o ajuste de tal bloco, como numa preocupação última pela perfeição, uma piscadela, uma assinatura. Mas tudo o que importa aconteceu em outro lugar. O devir buraco negro, que circunda, que atrai, desde que o próprio buraco negro se torne som e cor, orquestra e pintura.